Fala pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Começa agora, né, nossa aula de cinética química. E antes de começar, queria saber de vocês se o áudio está bom, porque o pessoal anda reclamando aí do áudio. Espero que o áudio esteja melhor, tá, para vocês. O áudio, me falem da onde é que vocês assistem essa aula. E deixa eu só tirar aqui o retorno do YouTube. Pronto, agora sim. Tá? Hoje a aula vai ser sobre cinética química, uma aula direcionada especialmente para o pessoal aí que vai fazer o concurso da Petrobras ou que fará outros concursos que envolvam cinética química. Professor, qual é a área aí, a ênfase do curso da Petrobras, né, que vai cair esse assunto? Especialmente ênfase 14, tá? ênfase 14, operação, talvez essa aula seja rentável em alguns aspectos, por falar um pouco de cálculos estequiométricos, alguns conceitos de química, mas ela é direcionada para o pessoal que vai fazer o curso da Petrobras, ênfase 14, mas nada impede de você assistir, ou se você, né, tem outras pretensões de fazer concurso na área de perícia, professor, enfim, cinética química cai muito bem, tá? Então hoje a gente vai focar nesse assunto. Já vimos aqui Cíntia Soares de Curitiba na área. E aí, Curitiba, tá chovendo ou tá calor? Salvador está as duas coisas. Salvador chove e faz calor. Cíntia, boa noite. Esmeralda, boa noite. Me diga aí, o áudio tá legal? Tá tranquilo? Tá dando pra ouvir? Estão me vendo legal aí? Tudo certinho? Hoje, em especial, estou com a camisa aqui, né, da comissão do concurso da Politec Bahia. Que estou levantando aqui, né, para dar uma moral, aquela publi solidária. Porque não é só fazer a prova, tá? Antes da gente começar, Wanderson Rodrigues, boa noite, boa noite. Wanderson é sempre presente, Bruna, tá um calor insuportável e abafadíssimo. Você descreveu Salvador e ainda chove. Lívia Carvalho aí, aluna aí também do nosso curso de mentoria da científica. Todos sejam bem-vindos. Áudio tá baixo. Mari Sakura, rapaz, eu tentei aqui. Eu vou tentar dar o máximo, falar um pouco alto. Olha que o meu microfone tá aqui pertinho, né? Eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui para ver se vocês me ouvem melhor, tá? Então, né, eu tava falando a respeito da Bruna Torres de São Paulo. Eu tava falando a respeito da comissão de concurso, porque não é só fazer a prova do concurso, tá? Já é difícil, eu sei que é difícil fazer a prova, né? Já tem o estresse para você atingir a cota mínima, entrar no grupo, passou a prova, ter a etapa corrigida, né? A discursiva, corrigida quando tem a discursiva. Às vezes, a depender do concurso, tem TAF, psicoteste, exames médicos que exigem, né, muita paciência e dinheiro também. Só que, além disso, é interessante vocês, quando passarem e vão passar, se mobilizarem com alguma comissão, com um grupo que esteja empenhado em prol do concurso, da maior celeridade, brigar pelos direitos, algum abuso da banca, enfim, porque é melhor lutar em grupo do que sozinho, né? Não que você não seja autônomo, não possa brigar sozinho e deve, mas é bacana. Então, hoje eu vim com essa camisa aqui, né, que a galera briga muito aí por convocar. Imagina você passar e demorar para convocar, por exemplo. Convocar e você não sabe a data do curso, curso de formação, da Petrobras, eu acho que são 9 meses. Enfim, isso é uma série de coisas que é importante. Concurso não é só fazer a prova, tá bom? E hoje a nossa aula será sobre cinética química, né? Tá aí na tela de vocês aí, sobre cinética química, que é um assunto
relativamente tranquilo, tá? Ela complementa a termodinâmica no seguinte aspecto, que a termodinâmica diz é possível, né? Mas nem sempre ser possível quer dizer que seja bom. Como assim, professor? Eu vou fazer uma analogia muito simples. Imagine você, né, que você tem interesse aí de ficar com Rodrigo Hilbert, Paulo Oliveira, né, ou algum qualquer desses aí, desses crushes supremos que existam. E aí a pessoa lhe dá sim. Não, eu ficaria com você sim. Eu teria um caso com você tranquilamente. Aí você fica todo emocionado, mas daqui a 30 anos. Aí você para e pensa, pô, 30 anos, deixa eu fazer aqui a conta. Tu tá com 50. Quando tiver mais 30 anos, 80 anos. Eu não sei se Alessandro Negrini vai ser interessante com 80 anos. Não sei se eu quero. Então, apesar de ser favorável, apesar do sim, o tempo não me ajuda nesse aspecto. Claro que essa é uma analogia simplória, né? Só para a gente introduzir o nosso assunto da cinética química e vamos ver a importância agora sim, quimicamente falando, do nosso assunto de hoje, tá? Estou passando aqui uma imagem, né? Temos quatro imagens. A primeira é de uma corrosão, a segunda uma explosão, a terceira de uma estalactite e uma estalagmite também, né? Temos estalactites, estalagmites, sempre me atrapalham. Quem é que fica em cima, quem é que fica embaixo, eu sempre me confundo, aí quem souber. Estalactite vem do teto, enfim. Tem estalactite, estalagmite, temos a queima de cigarro. O que é que tem em comum entre essas reações? Né? O tempo. Um cigarro é consumido em cerca de 1 minuto. Já o dinamite, deixa eu usar aqui agora a hora de usar a caneta, né? O apontador. Aqui o cigarro é consumido em 1 minuto, né? O cigarro, a corrosão de um metal dura alguns meses. A explosão é algo instantâneo. Ó, estão vindo? Trovoada, hein? Relâmpago. O bicho tá pegando em Salvador. Mas vamos lá. O tempo atrapalhando minha aula, mas tudo bem. E temos aqui uma explosão que é instantânea, que leva, né, muito rápido, e temos aqui a formação de estalactite e estalagmite que demora muito tempo para se formarem, tá? Então, o que tem em comum nisso tudo é o tempo, tá? E a velocidade de que elas ocorrem. Como eu disse anteriormente, a termodinâmica ela é responsável, né, para conceituar a direção, a extensão e proporções das reações químicas, e já a cinética fala sobre a velocidade das reações. Então, o que tem em comum entre essas reações aí está relacionado à velocidade. Vocês viram que é possível essas reações, mas a velocidade de cada uma é diferente. A depender da importância do interesse, a química, ela além de se preocupar com a termodinâmica, vai se preocupar com a cinética. Principalmente o setor industrial, né? Se é viável economicamente, se não é, se o custo compensa. Então isso é de total interesse para a indústria e também para reações de laboratório, ok? Velocidade das reações, né? A velocidade média de uma reação, né? Por isso que se vê aqui com subíndice M, razão entre a variação da concentração e de um reagente ou produto e o intervalo de tempo, ΔT, correspondente a essa variação. O termo taxa também é utilizado como velocidade média, tá bom? Aqui eu coloquei está como quantidade de matéria, mas também vocês podem encontrar como concentração. No próximo slide vocês já vão ver em termos de concentração. Professor, e esse sinal de menos aqui? Por que esse sinal de menos? Temos aqui a quantidade de, primeiro, delta, né? Lembra lá de física? Essa letra grega aqui, maiúscula, delta. Tá? Tem letra minúscula também, delta. Tá achando que é só português que tem letra maiúscula e minúscula? Delta sempre é algo final, né? Nesse caso aqui, a quantidade final do reagente. Vou botar aqui final.
final menos inicial. Opa, deixa eu apagar aqui. Sobre menos reagente inicial. Então, gente, se a reação está se processando, é natural que o reagente, a parte inicial, seja maior do que a final, nos dando assim um sinal negativo, né, na velocidade média. Já no produto é o contrário. À medida que a reação acontece, a formação de produtos ela só aumenta, então ela sempre é maior ao final do que o inicial, por isso, né, não precisa do sinal negativo. Ok? Então essa é muito simples mesmo, só vocês pegarem aqueles conceitos, né, de velocidade média que vocês têm em física, por exemplo, vai ser a variação do reagente ou a variação do produto sobre o tempo, velocidade média, tá bom? Agora vamos ver uma especificidade, vamos ver como é que nós podemos associar o coeficiente estequiométrico com essa velocidade média, tá bom? Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Wanderson, Cíntia, calor insuportável, Olivia. O áudio tá baixo, um pouco... Tá bom, gente, eu vou tentar aqui falar o mais alto possível, tá? Mas aí... Aumenta o som também do YouTube de vocês, dá um jeitinho também de aumentar aí o volume do notebook de vocês. Notebook, celular, seja lá o que for. Bom, velocidade das reações, como eu falei, que a gente já vê. A relação com o coeficiente estequiométrico, né? Primeiro, há diferentes técnicas, né? Porque a gente pode trabalhar com a concentração. Porque é interessante porque diferentes técnicas instrumentais podem ser utilizadas para monitorar a variação da concentração das espécies químicas durante a reação. Então, técnicas, por exemplo, técnicas espectrométricas, né? Espectrofotômetro. Você pode monitorar a concentração da espécie através da absorvância, né? O quanto ela está aumentando ou diminuindo, e aí você, através de métodos empíricos, consegue também medir. Então, a velocidade da reação ela vai depender do coeficiente estequiométrico no seguinte quesito. Aqui, deixa eu voltar para o slide, né? Vocês não estão vendo? Tá para o slide. A velocidade de formação aqui do composto B. A velocidade do composto B aqui é maior do que a velocidade do reagente AB2, tá? Isso aqui é uma equação genérica. E o desaparecimento, enquanto 1 mol desse composto aqui, genérico, AB2, é consumido, são formados 2 mols de B. Então, o que nesse caso pode-se dizer, né? Que para igualar a concentração, a variação da concentração de B, ela vai ser dividida pelo seu coeficiente, justamente para dar um valor, né, de desaparecimento de AB. A velocidade de desaparecimento de AB tem que ser igual a de 2B, mas para isso a gente precisa, né, ficar atento ao coeficiente estequiométrico, dividindo essa concentração, né, pelo seu número estequiométrico, que no caso é 2, né, nesse caso aqui. Ok? Então, se a gente pensar de forma geral, tá, a velocidade média vai ser igual à formação de produtos com cargas positivas, tá? Toda vez que eu tiver produtos, eu vou ter números positivos, porque está tendo a formação. E quando eu tratar de reagente, eu vou ter um sinal negativo, já que a concentração desse composto está diminuindo. Tá bom? Tá ok? Bom, vários experimentos demonstram que a velocidade inicial de reação depende da concentração inicial do reagente, tá? Então, temos aqui a velocidade,
uma equação geral, que é velocidade igual a K vezes a concentração inicial elevado a A. Sabendo que esse K é a constante de velocidade da reação e A é a ordem de reação. Vem para cá. Cuidado para não confundir esse K, essa constante de velocidade, com o K de equilíbrio. São K, né, são Ks diferentes. Por favor, cuidado para não confundir, ok? Esse é o K do coeficiente da constante de velocidade e o outro é de equilíbrio. Então fique atento aí, que são K diferentes. Então voltando, eu tenho um K que é a constante de velocidade de reação, esse A é a ordem de reação, no qual aqui nessa equação aqui, só dependendo de A, se A for igual a 1, eu tenho uma ordem de primeiro grau, se for igual a 2, e se for igual a 0 também, ordem 0, tá? Então, esse A aqui, esse expoente, ele nos vai dar a noção da ordem de reação, ok? Muitos exercícios perguntam qual é a concentração de uma determinada espécie de um certo período de tempo, e é possível, né, resolver essas questões utilizando a lei da velocidade integrada, o qual você vai ter que fazer uma integral, e aí através da ferramenta, né, do integral, que é um cálculo, quem faz engenharia, área de exatas, você vai integrar a equação e aí você vai conseguir algumas equações, simplificar aquela equação de tal modo que você possa plotar um gráfico e tal. Nessa aula em específico eu não vou trabalhar isso, eu não vou fazer integral de equação nenhuma, até porque foge o escopo desse edital da Petrobras, tá? Não é, se fosse para perito ainda ia, mas para esse edital a gente não vai gastar esse tempo, a gente vai focar no que é realmente necessário para vocês fazerem a prova, tá bom? Então eu vou trazer algumas análises de gráfico, que é muito mais importante do que a gente ficar aqui, né, fazendo integral de equações, que a gente precisa ganhar tempo, até porque eu separei umas questões, né, acabei nem falando isso no início da aula. Essa aula eu vou trazer a aula no início mais teórica e no final eu vou resolver uma série de questões do CESP. Só vou resolver questões CESP, eu acho que tem uma só que não é da CESP. O resto é só questão da CESP, né, para vocês aí que vão fazer. Hoje a aula tá assim no alvo da galera da ênfase 14 Petrobras, né, só questão CESP desse assunto, para que vocês, né, estejam aí bem preparados, afiados para fazer essa prova, ok? Então, voltando, agora em vez de fazer integral, vamos aqui analisar os gráficos. O Wanderson Rodrigues estava falando sobre o material desta aula. Não tem problema não. Se vocês não receberam agora, vocês podem receber depois. A equipe está atenta a isso. O pessoal vai mandar para vocês, podem entrar em contato. Eu também demorei de passar esse material, porque hoje a demanda foi grande. Mas não se preocupe, quem tiver material, a galera aí tá bem afiada, tá? Então, Wanderson e Cíntia, não se preocupe não. Pode mandar aí que a galera vai entrar em contato e vai mandar para vocês. Análise de gráfico, então temos aqui uma reação de primeira ordem, tá? Uma reação de primeira ordem, percebe-se que é uma função do primeiro grau aqui neste gráfico. Então a velocidade instantânea e a concentração inicial, percebe-se que é uma função do primeiro grau. Preste atenção que ela é uma equação do primeiro grau, né? Primeira ordem, é uma função matemática crescente. Segunda ordem, ela já é exponencial. E de reação de ordem zero, ela vai ser uma constante. Ou seja,
A velocidade de reação não depende da concentração. Independente da concentração, a velocidade dela vai ser constante. Como assim, professor? Ora, se a gente lembrar lá, vamos voltar. Aliás, eu vou fazer aqui mesmo. Se a gente lembrar que a velocidade, vamos lá, velocidade é igual a constante vezes a concentração do composto lá. Vou botar aqui o composto A. Não, vou botar o composto Z. Composto Z. Elevado a, que é a ordem de reação que a gente falou. Se a ordem de reação for de ordem zero, então a velocidade vai ser Ka concentração Z elevado a zero. Qualquer número que seja elevado a zero faz com que seja igual a 1. Ou seja, V é igual a K vezes 1. Então vai ser igual a K. Ou seja, quando a reação for de ordem zero, presta atenção, quando a reação for de ordem zero, independe da concentração da espécie na reação química. Né? Nesse caso, ela vai depender da constante. Pode ser aí uma pegadinha, uma questão teórica que possa cair na prova de vocês, então fique atento. Se for uma reação de ordem zero, aí você vai lembrar que ela independe da concentração. Ah, professor, esqueci, é muita coisa para decorar. Lembre da equação geral. V é igual a K vezes a concentração elevado pela ordem, tá? Com aquele Azinho. Beleza? Vamos nessa. Lei de velocidade, então, é uma equação empírica, tá? Não caia nessas pegadinhas de que depende do coeficiente. Não, tá? É uma equação empírica, não necessariamente depende dos coeficientes estequiométricos. Isso aqui é importantíssimo. Não necessariamente depende dos coeficientes estequiométricos. Se a gente vê lá no ensino médio, já coloca o coeficiente estequiométrico bonitinho ali em cima e vai. Não, esses são dados empíricos, tá? E em muitos casos, a lei de velocidade de reação dependerá de mais de uma espécie. Suponhamos uma dada reação que dependa da concentração apenas de A e B. Né? Aí você tem duas espécies químicas. Vem para cá, é o seguinte, não depende do cálculo estequiométrico, tá? Ou do coeficiente estequiométrico. Geralmente essas questões vão trazer uma tabela que vai dizer que houve uma reação, que seus dados foram coletados, e aí ela vai perguntar a constante, ela vai perguntar a ordem de reação. São questões, gente, que já vem sendo trabalhada anos após anos, dependente de concurso, tá? Para perito, para professor, para Petrobras. É uma questão bem clássica. E essa pegadinha é clássica também. A ordem de reação não necessariamente está ligada ao coeficiente estequiométrico, tá bom? Fiquem ligados para não cair nesse tipo de pegadinha. A ordem de reação. A ordem de reação, nesse caso aqui, ela vai ser... Deixa eu até trocar de cor. A ordem de reação vai ser a soma dos coeficientes, tá? Então, a ordem de reação aqui, ordem de reação vai ser a soma de A mais B. Professor, e se tivesse C aí, mais um componente aí, mais uma concentração, se tivesse mais um, a concentração seria a mesma coisa, né? A ordem de reação seria A mais B mais C, a soma de todos aí seria a ordem de reação. E vem cá, um produto pode dar uma ordem de reação negativa, menos 1, e aí, pode dar ou não pode dar uma ordem de reação negativa? A gente já viu que dá 0. 0 dá. A gente falou de 1, 2, menos 1 pode? Pode dar assim menos 1. E aí, professor, o que está indicando uma ordem de reação negativa? Indica que em vez de
ter um aumento de concentração, né? Em vez de a velocidade aumentar, a velocidade está diminuindo, tá bom? Então fiquem atentos a isso também, que é possível. A gente vai ver em outros exemplos, em questões, como é que isso cai, ok? Outra coisa que eu não posso deixar de falar pergunta de Otávio aqui, antes de vir pro tempo de minha vida. Pergunta de Otávio. E sumiu a pergunta de Otávio. Professor, mas se a reação for elementar, a ordem será igual ao coeficiente estequiométrico, correto? Neste caso, a questão vai informar, não é? Sim, o Otávio vai informar. Inclusive, quando for empírico, né, você não tem todos os dados da reação, é impossível, né? Você tem os dados da reação que ele colocar, ele vai dar a tabela, tá? Eu só falo assim no seguinte aspecto, porque vai ter umas reações que tem intermediários, né? A gente vai ver os mecanismos de reação de forma bem rápida, mas tem as reações que tem seus intermediários e ele vai dar a equação da velocidade toda pronta, baseada naquele cálculo, naquele coeficiente estequiométrico, por exemplo, e vai dizer que isso é sempre possível. Não é bem assim que funciona. Você precisa de dados empíricos para saber a ordem da reação. Então, nem sempre, eu estou falando assim, né, para vocês tomarem cuidado que nem sempre para não acharem que, porque vem com os vícios, né, a gente vem com os vícios do ensino médio e tal, que é sempre o coeficiente estequiométrico, a gente coloca lá elevado e acabou, e toca ali pau, e marca como se fosse verdadeiro, e é perigoso, principalmente se tratando de questão CESP. Tá bom? Espero esclarecer, Otávio. Depois aí você dá um feedback aí para ver se ficou claro. Tempo de meia-vida. Meia-vida. Em algumas situações, faz-se necessário estimar o tempo em que determinado composto será reduzido à metade da concentração. Isso é questão clássica também de radioatividade, né? Então, para o cálculo de meia-vida, podemos utilizar a equação abaixo. Está aqui. Aqui Ln de 2 tem toda uma dedução da fórmula que utiliza integral e tal. Eu estou tentando otimizar o tempo, tá? Colocando aqui diretamente a equação que o tempo de meia-vida é Ln de 2 dividido por K. Geralmente as questões, principalmente se tratando da CESP, que é uma banca respeitosa, né, uma banca séria, ela coloca o valor de Ln de 2, tá? Coloca o valor de Ln de 2 e a constante, ou a questão vai dar, ou ela quer saber a constante. Mas fique atento, porque tá vendo aqui que não é dependente da concentração, tá? Fique atentos, fique atentos. Teoria das colisões. Deixa eu ver se tá no slide. Teoria das colisões. Deixa eu botar, né? Agora fiquei na dúvida se eu tava no slide não. Para sanar essa dúvida, tá aqui, claro, ó, a equação, tá bom? Aqui do tempo de meia-vida. É porque às vezes eu fico confuso para saber se tava ou não tava no slide, mas agora, ixi, não tava não. Foi bom votar. Tá aqui, ó. Decorem, tatuem, memorize. Vai que cai na prova de vocês. Geralmente cai muito interligado com radioatividade, esse tipo de gráfico, de equação, desculpa. Agora vamos... porque vamos explicar agora questões mais teóricas relacionadas à teoria das colisões. Né? Vamos sair um pouquinho da velocidade, vamos ver como é que pode ocorrer isso. Né? Condições para ocorrência das reações, né? Tem que haver afinidade entre os reagentes, claro, né? Sem afinidade e contato apropriado entre os reagentes. Vem pra cá. Que nem chave e fechadura, né? Você tem quem nunca exagerou um pouco aí no álcool, chegou em casa com a chave e a fechadura não entrava de jeito maneira, né? A fechadura na vertical e você tentando enfiar a chave na horizontal. Vai encaixar? Não vai. Fechadura e chave tem afinidade? Tem afinidades. Mas se você não encaixar direito, você não entra, você não fecha, você não tranca. Então, além de ter afinidade, é necessário também um contato apropriado
entre os reagentes. Então aqui vamos voltar para a nossa reação. Temos aqui antes da reação as espécies químicas. Vai formar um complexo ativado, que a gente vai falar já já o que é o complexo ativado, e vai ter a pós-reação. Se perceba aqui que para ocorrer essa reação, só o exemplo, né? Não é só efeito ilustrativo. Aqui, para acontecer a reação, a parte cinza deveria entrar em contato com outra parte cinza. E aí você teria a reação. Aqui não houve, né? Então não ocorre a reação. Porque, só para ilustrar, que é importante, além da afinidade, ter o contato apropriado. Parece besta, mas sim, é uma questão do CESP. Vai que você nervoso lá, acha que é só afinidade e marca errado. Mas aqui, depois dessa aula, você não vai fazer um negócio desse tipo. Além disso, as reações dependem também da frequência do choque. Quanto mais choque, maior possibilidade de ocorrer a reação. Você vai para balada, você vai arrasar. Vou ficar com meio mundo de gente, vai para balada. A balada tá vazia, a probabilidade é muito pequena de você encontrar alguém. Agora, você vir pro Carnaval de Salvador, 13 milhões de pessoas na rua, não pode ser possível que você não ache uma pessoa. Né? A probabilidade de choques é muito maior. Então, voltando para a química, frequência dos choques, quanto maior o choque, maior possibilidade de ocorrer uma reação. A energia, né, a violência dos choques tem que ser eficaz. E, claro, como já falei no slide anterior, a orientação apropriada das moléculas. Agora, vou falar de algo muito importante, que é esse gráfico aqui. O gráfico realmente vai e vem, cai. Ali, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, isso aqui é só orientação. Vamos lá, o gráfico. Aqui eu tenho um gráfico. Importante ressaltar aqui para vocês que a energia de ativação é a energia do reagente, tá, até a formação do complexo ativado. Tá? É sempre do reagente, é essa parte daqui, energia de ativação. Tá? Não cai em nenhum outro tipo de pegadinha. E aqui, energia entre C e D dos produtos, mas a energia de ativação está relacionada à energia entre os reagentes até o complexo ativado. Aqui esse gráfico é mais claro, né? E ainda tem o conceito de energia de ativação, que é a mínima necessária para que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado, tá? E aí, eu aproveitando, né, então pense que a energia de ativação seja a barreira, né? A distância energética que aqueles reagentes precisam ultrapassar para reagir. Então, você vai conseguir ter essas propagandas aí de carro. Eles dão um preço super barato. 100 mil reais. 100 mil reais para quem tem 60% do valor. Ou seja, para você atingir aquele financiamento, para você atingir comprar, você precisa de ter quanto? 60%. Ou seja, você precisa de 60 mil reais. Para mim, uma barreira muito grande. Uma energia de ativação muito alta. Né? Então pense, para a pessoa adquirir esse carro, você precisa vencer a barreira de 60 mil reais. Então, cada vez mais que a entrada para comprar aquele carro seja maior, mais difícil e mais demorado vai ser a pessoa para comprar. Fazendo analogia em química, quanto maior a energia de ativação dos reagentes, né, para formar o complexo, mais demorado vai ser a sua reação. Ok? Vamos fazer agora uma pequena revisão, não é nem tempo, não é nem... Deixa eu ver aqui, parece que o pessoal vai tá sendo compartilhado aí no Drive. O pessoal da científica aí sempre presente o material da nossa aula, tá? Vai dar um clique aí, se virem, procurem aí, dá um Drive aí, procure o material e sucesso. Vamos lá fazer revisão de um assunto que nem dessa aula, que é falar sobre termodinâmica, termoquímica, né? Reações endotérmicas e exotérmicas. Por que eu estou falando isso? Porque pode cair na prova de vocês, claro. Endotérmica é aquela reação onde
À medida que o caminho da reação acontece, ela vai ganhando energia. Então, à medida que a reação vai acontecendo, ela vai ganhando energia e que o produto vai ter mais energia que o reagente. Ou seja, na reação endotérmica, houve absorção de energia. Então, aqui você tem o reagente, o produto, o complexo ativado. Lembrando sempre que a energia de ativação é a distância, né, do reagente até o complexo ativado, independente se for endotérmico ou exotérmico, tá? A propósito, né, quanto maior a energia de ativação, menor será a velocidade. Aqui eu tenho uma reação exotérmica. À medida que a reação acontece, vai acontecendo liberação de energia, ao ponto de que o reagente tem mais energia que o produto, ou seja, essa energia foi liberada. E perceba, se a gente for comparar, se nós formos comparar, aqui está a legendazinha aqui, né, de que é a energia de ativação, C é o ΔH, né, aqui ΔH, se é endotérmico, ΔH é positivo, vocês sabem disso. Se o ΔH for negativo, a reação é exotérmica. A energia de ativação ela é sempre positiva. E comparando essa reação aqui da minha esquerda, né, que estamos aqui na nossa esquerda, e a reação da direita, a endotérmica e a exotérmica, percebe-se que só comparando, né, a energia de ativação, a velocidade da reação endotérmica aqui nesse exemplo vai ser menor, né, porque a energia de ativação ela é maior, tá? Então, quanto maior a energia de ativação, menor será a velocidade. Ok? Tranquilo aqui. Agora vamos ver fatores que possam influenciar a velocidade de uma reação química. Nessa parte eu vou trabalhar. Vou beber um pouquinho de água, né? Eu sou filho de Deus. Nessa parte vamos ver alguns exemplos. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês fixarem melhor, tá? E a gente vai discutindo. É tranquilo, bem tranquilo. O primeiro exemplo é esse aqui, né, do fatores que podem influenciar a reação química. Primeiro aqui é um churrasco, porque abanamos o fogo, né? Nesse caso aqui, o fator que vai influenciar, quem nunca, né, chegou no churrasco, tava com preguiça de abanar, e aí pega o ventilador e aí de repente sobe aquela labareda, funciona que é uma beleza. Por que isso acontece? Isso é possível graças, né, a aumento de concentração de gás oxigênio. À medida que você abana, né, você adiciona mais oxigênio, você tira a fuligem, a fumaça, os produtos da combustão e adiciona, né, através do vento, né, de abanar, mais oxigênio. E à medida que o oxigênio é consumido, você vai aumentar a concentração, tá, do comburente oxigênio, né? E esse aspecto, essa velocidade da reação química é aumentada pelo aumento da concentração. Essa aqui já está com a resposta, né? Sem graça, já coloquei aqui a temperatura, mas também não tem nenhuma dificuldade, né? Geladeira, a gente coloca as coisas, os alimentos na geladeira para que não estrague. Na verdade, a gente coloca para diminuir a velocidade das reações químicas responsáveis por apodrecer alimentos, carnes e legumes. Quando não tinha geladeira, né, colocava sal, porque aí se impedia o crescimento de micro-organismos, enfim. E a função da geladeira é justamente diminuir a velocidade das reações. Então a temperatura, nesse caso, né, está diminuindo a frequência de choques. Quando estou diminuindo a temperatura, estou diminuindo a possibilidade de choque entre as espécies químicas. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de frequência de choque, de possibilidades de reação. Então é nesse aspecto que a temperatura vai influenciar na velocidade da reação química. Outro exemplo, também da área gastronômica, é o cozinhar a batata, né? O aipim, quer dizer, aqui em Salvador é aipim, mas pode ser mandioca, pode ser mandioca, aipim,
Ou tem outro nome que eu esqueci agora, que também o pessoal nome mandioca, aipim. Bom, quando vocês lembrarem aí, coloca aí na aula ao vivo, eu esqueci como é que chama. Aipim, mandioca. Meu Deus, me deu um branco. Mas enfim, quando você cozinha o aipim, a mandioca. Macaxeira, lembrei. Macaxeira, aipim, mandioca, batata doce. Você coloca na panela e aí você corta ela em pedaços para cozinhar mais rápido e gastar menos gás, né? Isso ocorre porque você está aumentando a superfície de contato. Então, quando a gente aumenta a superfície de contato do reagente, você também possibilita que essas reações ocorram com mais alto. Aí o pessoal aí, macaxeira. Muito bem, a galera representando aí macaxeira. Eu lembrei, cara, esqueci de um branco, mas essa é mesmo macaxeira. Aqui no interior da Bahia chama macaxeira. Mandioca não temos costume de chamar não, mas macaxeira e aipim por aqui se fala. Então tá, dúvida aqui não, né? Tranquilo, maior superfície de contato. Aí tem aquele exemplo claro, clássico, você tem uma tora de madeira e você tem serragem, ou pode, qual dos dois vai reagir mais rápido, né? Qual dos dois vai queimar mais rápido? Ou então aquele clássico também, quem nunca no ensino médio pegou a pastilha de sorrisal, um efervescente, né, um inteiro e outro em pó e colocou qual dos dois vai, o pulverizado, né, em pó ou inteiro, qual dos dois vai reagir mais rápido, né, o pulverizado sempre ganhando, porque há um aumento da superfície de contato. E por fim, dos fatores que influenciam a velocidade de reação, temos o catalisador. Tá? O catalisador, exemplo que eu trouxe aqui é o catalisador do carro, que você tem algumas emissões, né, tóxicas do motor do carro, né, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, e dentro do escapamento, né, no suporte cerâmico, você tem o catalisador, tá, que é responsável para neutralizar gases poluentes e transformar em compostos seguros para serem liberados na atmosfera durante o uso do carro, né, assim não prejudicando o ar que respiramos. Sendo que gás carbônico em excesso, né, há um prejuízo. Estamos vivenciando esse aspecto histórico, né, o aumento do, né, o efeito estufa aí, bombando aí, ó. Fevereiro tivemos o mês com maior temperatura, né, isso também é acelerado devido ao processo da emissão do gás carbônico. Então, né, isso não impede, aí pode ser até uma questão de na área ambiental, alguma coisa assim ligada, vocês ficarem atentos, né, gás carbônico também traz seus malefícios, mas é melhor gás carbônico do que monóxido, tá bom? Melhor assim no sentido de quem é que faz mais ou menos mal, né, no caso, que é o pior. E como é que atua um catalisador? O catalisador ele diminui a energia de ativação. Então temos aqui a enzima. A enzima ela é um catalisador natural. Pode cair na prova de vocês, é mais difícil, porque é área de petróleo, né? Mas vai que cai. Com a enzima, a energia de ativação é menor do que a energia de ativação sem a enzima. E como eu falei, se quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápido será. Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida. Agora preste atenção no negócio aqui, olha para mim. O catalisador ele não é consumido na reação, tá? O catalisador ele facilita. Já que hoje é a aula da analogia, né? Hoje estou rico de analogias, vamos lá. Tem um menino, uma menina, uma menina, uma menina, um menino, menina, enfim, dois seres que se gostem, mas eles morrem de timidez entre si. Né? E aí tem uma pessoa, uma terceira pessoa que está observando, chega, olha fulaninho, fulaninha gosta de você, fulaninho gosta de você. Pediu para vocês se encontrarem em tal lugar. Os dois morrem de timidez, eles nunca teriam coragem para isso. Só tiveram essa coragem porque teve uma terceira pessoa, aquele amigo, aquela amiga, que vai fazer a ponte, né? Então ele vai facilitar e vai acelerar o processo dos dois ficarem juntos. Se essa terceira pessoa se envolver, aí já é um trisal, aí deixa de ser catalisador.
Então aquela pessoa não pode se envolver com nenhuma das duas. Então o catalisador é isso. Não participa da reação, quer dizer, não participa da reação, mas ele não é consumido, tá? Ele não é consumido. Ele vai facilitar diminuindo a energia de ativação, e aí temos vários tipos de catalisadores, fazendo com que a energia de ativação diminua e a velocidade seja mais rápida, tá bom? Fique atento com dois termos. Inibidores são substâncias que diminuem a velocidade de reação, tá bom? E o envenenamento catalítico são alguns compostos que fazem com que se perca a propriedade do catalisador. Geralmente, enxofre, às vezes em metais como o óxido de ferro, o ferro metálico, o enxofre, ele fica na superfície do catalisador e não sai. E aí ele envenena aquele catalisador. E por fim, tá, para a gente ir resolvermos questões, temos o mecanismo de reação, que é uma sequência que ocorre uma reação química em etapas. Aí tá a pergunta aí alguém perguntou, acho que foi o Otávio, né? É um conjunto de reações elementares em etapas. Reação elementar é aquela que ocorre em uma etapa só, e o somatório das reações elementares vai ser a reação global. O que é importantíssimo, que eu quero que vocês aí risquem, decorem, gravem, é isso daqui. A etapa lenta é o que vai determinar a lei da velocidade. Quem vai determinar a velocidade, se tiver intermediário, se tiver a reação por etapas, vai ser a etapa mais lenta. Tá bom? Etapas mais lentas. Tranquilidade. Vamos agora resolver umas questões. Eu coloquei, era para colocar só 10, mas eu acabei colocando mais. Eu acho que dessas, acho que só uma que não é sobre, né, do CESP. Tive o cuidado mesmo até demorei de entregar para o pessoal da científica as questões, né, as questões do material, porque eu estava aqui garimpando questões do CESP para a gente resolver hoje, beleza? Então vamos resolver agora questões do CESP para a gente chegar no dia da prova estarmos afiados. Questão 1. Deixa eu mudar aqui, colocar uma caneta. Um dos objetivos principais da cinética química é a determinação das leis da velocidade, isto é, expressões matemáticas simples que informam com que rapidez uma reação química ocorre. Leis de velocidade, com formas matemáticas semelhantes, pressupõem que as reações que elas representam se comportam de uma mesma maneira, à medida que a reação ocorre. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item. A velocidade de uma reação química indica quantos mols de um reagente estão reagindo ou quantos mols de produtos estão sendo formados durante certo período. Questão verdadeira, verdadeiríssima, certo? Questão certa. Porque, né, traz a definição, o sinônimo do que a gente estudou, né? Que na verdade é a variação do reagente, né, da concentração de reagente sobre a variação do tempo. Então isso aqui é a velocidade. Então, certíssimo, tranquilo. Dúvidas, se tiverem, podem ir perguntando, tá, gente? Próxima. Também do CESP. A palavra cinética, no caso da química, refere-se à velocidade de uma reação. Isto é, a variação da concentração de desaparecimento de um reagente ou surgimento de um produto com o tempo. Para exemplificar, considere-se que a 280 graus Celsius, o dióxido de nitrogênio se decompõe no óxido nítrico. E oxigênio. Aqui está a reação química. E que em experimento a concentração do dióxido de nitrogênio diminui de 0,1 a 0,005 no período de 100 segundos. Qual é a velocidade média de desaparecimento do dióxido de nitrogênio? Bom, já que se trata de desaparecimento, né, vai ser uma velocidade negativa. Você pode trabalhar em módulo, colocar o sinal de menos. Temos aqui a concentração inicial
diminui de 0,01 a 0,005. Então a gente coloca aqui 0,5. Deixa eu colocar aqui na mesma unidade de medida, 0,05 vezes 10 a menos 2 Aliás, deixa eu colocar aqui primeiro a equação, né? Deixa eu botar a equação para ficar organizado. Velocidade média é igual delta T, o sinal de menos porque é desaparecimento, tá? Delta concentração de NO2. Vai ser igual a. Agora sim. Vou pular duas casas só para ficar. Opa. 0, caneta 0,5 aqui só por uma casa a menos 1 na verdade, né? Vezes 0,01. Opa, 0,01. Dividido por 100. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão achar o valor de 5 vezes 10 a menos 5, né? Mol por litro por segundo, que vai dar a resposta à letra D, tá bom? Então essa aqui é a típica questão de velocidade média. Você vai simples, né? Concentração final menos inicial sobre o tempo. Tranquilidade, só prestar atenção na notação científica, mas não vai ser ABCDE, né? De questão de certo e errado, mas mesmo assim fique atento. Próxima questão, um clássico que ocorre. É aquilo que eu falei no início, né? Ele vai dar uma tabela experimental, né, com os dados, e vai fazer uma série de perguntas aqui sobre a equação. Bom, a tabela acima, que não está acima, está do lado, apresenta a velocidade inicial da reação seguinte em função das concentrações iniciais dos reagentes. Então você tem a concentração inicial dos reagentes e a velocidade. Aí você tem o experimento 1, 2 e 3. Você tem a espécie, né, a concentração inicial de cada uma dessas espécies e sua velocidade, né? Essa equação, o professor nesse caso usa o coeficiente estequiométrico. Deixa eu voltar aqui, só uma dúvida que ficou. Professor, nesse caso, não usa o coeficiente estequiométrico na... Não, deixa eu ver. Só um instante aqui, Otávio, deixa eu reler. Para exemplificar, considera dióxido de inox, decompõe óxido nítrico. Em que 1, experimento. Então, Otávio, nesse caso, ele deu os dados, né, os dados experimentais.
né? Então, quando utilizar os dados experimentais, aí nesse caso, né, recomenda-se você não utilizar o coeficiente estequiométrico, né? Então é interessante você prestar atenção nesse aspecto. Porque se você utilizasse, né, deixa eu até rever aqui, se você utilizasse, ficaria 2,5, mas não é o caso, é o gabarito da letra D. Mas foi uma boa pergunta. Quando utilizar os dados experimentais, não recomendo utilizar o coeficiente estequiométrico, tá? Porque ele fez não é uma equação genérica. Tá ali os dados é esse e o período é esse. Então é a mesma coisa que eu falar com você de velocidade média de um carro. O carro foi a 80 quilômetros 80 km em 1 hora. Qual é a velocidade? 80 km por hora. Tá ali o dado. Sai de 0 a 80 em um tempo X. Nesse aspecto aí, você tem que utilizar os dados que lhe foram fornecidos. Ok? Uma boa pergunta, boa pergunta. Gente, perguntem, tá? Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Mas perguntem. Aqui eu tenho a tabela, né, como eu vinha falando, da velocidade, da concentração inicial, você tem uma constante, e aqui tá, e aí vem a pergunta. Considerando-se que K seja a constante da velocidade de reação apresentada no texto acima, é correto afirmar que a lei de velocidade para essa reação é. Então, o que a questão quer? Ele já deu a velocidade, cada uma, não está se preocupando com a constante, ele não está perguntando a constante, ele quer saber a ordem de reação. Se a ordem de reação é 2, se a ordem de reação é 1. Para fazer essa questão, tem um macete muito simples. Eu vou colocar aqui um macete, vocês podem também tentar fazer através de cálculos bem elaborados e tal, mas cá entre nós, a gente quer acertar a questão de concurso. A realidade é essa. Então vou mostrar para vocês aqui um esqueminha, um macetezinho, para quando cair uma questão dessa é infalível, assim, vocês errarem, tá? É infalível, tá? Vocês vão acertar, só tem que prestar atenção no que ocorre com a velocidade quando a concentração é dobrada, tá? Vou colocar aqui para vocês. Se ao dobrar a concentração de um reagente, vamos lá, aí vocês vão ter que observar. Se ao dobrar a concentração de reagente, for observada que a velocidade da reação permanece constante. Se permaneceu constante, a ordem de reação é igual a zero. Isso a gente já viu, né? Qualquer número elevado a zero é igual a 1, então vai ser constante. Se a velocidade dobrar, né? Porque a concentração também dobrou, então a ordem de reação é igual a 1. Se quadruplicar, é que é sinal que a ordem de reação é igual a 2. Se for observado que a velocidade de reação é reduzida à metade, então a ordem de reação é igual a menos 2. E se for reduzida a 1/4, meu amigo, então a ordem de reação é igual a menos 2. Não se preocupe, vocês vão ver como fica bem mais fácil resolver essas questões que seriam, né, cabulosas, difíceis, fica muito mais prático. E praticidade, você que fez aí o simulado da Petrobras, né, sabe que são muitas questões, o tempo é curto para resolver, então quanto mais simples, quanto mais rápido, mais eficiente, melhor será a nota de vocês. Então perceba com esse macetezinho aí como é que fica mais rápido de resolver. Vamos lá, vamos ficar atento. O que vocês vão fazer? Perceber aqui que essa espécie química vai ver o quanto ela não varia, porque uma mantém constante enquanto a outra dobra, né? Uma fica constante e a outra, né, que essa parte aqui que contém enxofre, ela é dobrada. Vai de 0,15 a 0,30. Ela é dobrada. O que ocorre com a velocidade? Também ela é dobrada. Se a concentração dobra e a velocidade dobra, então a ordem de reação é igual a 1. Então a gente tem aqui a equação geral, V igual a... Bom, já tem aqui no gabarito, né? Não preciso escrever, vamos ganhar tempo. A gente tem aqui
cor da tinta, eu vou botar vermelho. É igual a 1, então a gente já elimina a letra A, está dizendo que é 2. A letra B está me indicando que é 1, está sem número porque é 1. A letra C está sem número porque é 1. A letra D, 3, está errado. E a letra E me indica também que é 1. Então temos 3 situações aqui que pode ser. Vamos agora eliminar qual outra espécie química que é o iodo. Como é que eu vou analisar? Vou perceber, vou até trocar de cor. Quando essa espécie aqui é constante e eu dobro, tá? Quando eu dobro uma, a concentração, a velocidade também dobra. Ou seja, também é ordem de reação igual a 1. Então vai dar letra B. Viu como ficou mais simples? Você precisa observar o que acontece quando dobra a concentração. Dobrou a concentração. O que acontece com a minha velocidade? Ela dobrou, permaneceu constante, quadruplicou, reduziu a metade. Então aí vai ficar mais fácil de resolver, muito ligeiro. Então aquela tabela que seria assustadora, aquela equação que deixaria você com muito medo, vai ser facilmente resolvida, tá? Vamos fazer mais uma questão para ver se vocês aprenderam mesmo. CESP bonitinho aqui, certo ou errado. Aquela de certo ou errado que tá para cair para vocês. Eu tenho de novo uma tabela com os dados experimentais. E tá aqui, considerando a reação química geral A mais B, dando alguns produtos, e as velocidades iniciais, as molaridades e a lei de velocidade mostrada na tabela acima, julgue o item seguinte. Os valores de M e N são 2 e menos 1. Quem é M e quem é N? M, para quem não viu aqui, M é a ordem de reação de A aqui e N no B. Então a gente precisa ver se é de ordem 2, se é de ordem 1. Vamos lá. Primeiro, aproveitar que aqui está constante no A, vamos ver o que acontece com B. Então a gente pega aqui, está constante no A. Calmamente você vai ver, bom, o que acontece? Quando eu dobro B, o que acontece com a velocidade? Deixa eu apagar aqui, ficou ruim aqui. Agora sim. 2. Quando eu dobro B, a concentração de B, o que acontece com a velocidade? A primeira coisa que bate, né, o nervosismo é incrível, né? A pessoa já ora, meu Deus, o professor disse que quando dobra, a concentração dobra também a velocidade, ali eu não tô vendo dobrar, ali eu não tô vendo nada, meu Deus do céu, tá errado, pula de questão, já é, calma. Você vai tentar se dobra e tenta se quadruplica. Se não dobrou, se não diminuiu, tente multiplicar por 4. Quadruplique aquilo lá. E veja se você acha algo, né? Obtém alguma informação. Então aqui, se eu multiplicar 8,05 por 4, vou achar justamente esse valor. Então quando eu dobrei a concentração, a velocidade quadruplicou. Se quadruplicou, então a ordem de reação do N, a gente está falando do N, ela vai ser igual a 2. O que acontece? O que acontece? Já tem a resposta, né? Na prova, pelo amor de Deus, já pula, já vai adiantando a vida. Mas aqui a gente vai fazer por etapa. A concentração aqui de B constante, tá constante. E quando eu dobro, o A, o que acontece com a velocidade? O que acontece? Sai de 3,22 para 4,3. Ou seja, a velocidade está diminuindo. Se está diminuindo, ela é negativa, né? E aí a gente já pode marcar que a questão ela é errada. Na verdade, ela inverteu, né, os valores da ordem de reação.
A questão CESP, assim, eles gostam, tá? E ter esse cuidado aqui com esse respectivamente. Às vezes você acha o 2, às vezes você acha o -1, e você erra porque você não leu respectivamente. Então nervosismo na hora, que aí vocês podem errar, tá? Cuidado, fiquem atentos com isso. Dúvidas aí, pessoal, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo, me dê um sinal aí no chat, tá tudo bem, tô entendendo, tô me ouvindo apesar de baixo, tá tudo certo aí, o slide tá tudo ok, vou me falando, tá? Qualquer dúvida, jogue duro aí no chat. Vamos continuar. O valor de K é maior que 5,5 vezes 10 a menos 2. Aqui, bom, aqui a gente vai ter que fazer conta. Vamos lá. Será... Como é que eu faço para achar o valor de K, né? Aí vamos lá. A questão ela já deu a velocidade, tá? Ela já deu a equação da velocidade. Você só vai substituir cada um desses valores para achar K. Vamos fazer agora. Então vamos lá. Você sabe que V é igual a concentração de K. Aquele composto lá eu vou chamar de A, né? Não é importante aqui, pra gente ganhar tempo. Ai meu Deus, era M ou era N? Era M, né? M, concentração de B elevado a N. Velocidade, aí você escolhe qualquer uma, tá? Você pode escolher essa linha daqui, o que você achar mais fácil, tá? Qualquer uma aqui você pode escolher para resolver. Por acaso, nesse exemplo, eu usei a primeira. A primeira que eu vi, já tentei logo fazer logo com essa daqui. Como assim a primeira? No lugar de velocidade eu vou colocar 8,05 vezes 10 a menos 3. Aqui 0,525 no B e no A 2,16. Então vamos lá. 8,05 vezes 10 a menos 3 igual a K, que a gente quer descobrir, concentração de 2,16. Importante que a ordem é -1, tá? É -1. O B 0,525. É -1 porque a gente viu que reduziu a metade. 0,525 elevado a 2. Parece assustador, mas não se preocupe, porque nesse caso vai ser 8,05 vezes 10 a menos 3. Eu só vou demonstrar aqui, tá? Para aqueles que estão apavorados com -1, só vai ser necessário jogar para baixo, tá? 2,16 vezes, né, a esse resultado daqui de 0,25. 0,1525, perdão, 1525 ao quadrado. Bom, fazendo as contas todas, você vai achar um valor de 6,3 vezes 10 a menos 2. Voltando para a questão, o valor de K é maior que 5,10 a menos 2. Percebe que o valor que eu encontrei é próximo do que está no gabarito. Poderia ser maior, poderia ser menor, mas está ali o grau de grandeza de 10 a menos 2, né? Por que eu estou falando isso? Porque a questão CESP, ela não dá um valor tão distante do que é pedido, tá? Imagina se é 5,5 vezes 10 a menos 2. Aí você acha 8.000. Faz sentido? Tá muito distante. Aí, senão 8.000 é maior que K. Aí é aquela coisa, né? Você vai acertar aquele vulgo, desculpa a expressão, acertou na cagada, né? Você errou, mas você achou um valor maior do que 5,5 e marcou. Cuidado. Se o valor tiver muito diferente do que está na afirmativa, dá uma olhadinha com calma, porque às vezes, né, pode ter errado uma conta ali, outra colar. Geralmente é um resultado próximo. Pode ser para cima, para baixo, mas algo próximo daquilo ali. Quando vocês começarem
Acredito que vocês já estão, né, fazendo várias questões, vocês estão percebendo isso. E por que eu estou gastando esse tempo falando isso? Porque é estratégia de prova, gente. Estratégia de prova. A gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser, né, como já falei em outras lives, quem passa no concurso não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe fazer a prova. Aquele inteligente, aquele que está com a inteligência emocional, está tranquilo, já sabe o que está por vir. Então, pega esse recado aí, esse bizu. Vamos lá, vamos de mais questões. Então tá aqui, tá? Qualquer coisa, dúvidas, anseios e frustrações, vocês me avisam. Bom, a questão do CESP, claro, né? Se apareceu a questão do CESP aqui para vocês. Eu tenho uma reação de combustão, em que a equação química acima descreve a queima do gás metano, uma reação de combustão muito utilizada na indústria. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Para que a reação de combustão do metano se inicie, é necessário o fornecimento de determinada quantidade de energia, chamada energia de ativação. Bom, foi o que a gente estudou, né? A energia de ativação corresponde à energia mínima necessária para que a reação ocorra, né? Então isso aqui está certo. Certíssimo. Tá? Tranquilidade. Próxima. Considerando o efeito da temperatura nas reações químicas e nas teorias de colisões e no complexo ativado, assinale a opção correta. Quanto menor a energia de ativação, maior será a acessibilidade da constante de velocidade com a temperatura. Errado. Né? Porque se for maior acessibilidade, quer dizer que, né, não está relacionada a energia de ativação com a acessibilidade da velocidade. Tá? Mas não é o caso de ABCDE, né? Quando a gente ficava na dúvida, a gente botava um pontinho assim, né, no ABCDE. Vocês não vão ter esse privilégio na prova de vocês. É certo ou errado? A teoria de colisões... por favor, depois no final, né, caso eu esqueça, eu vou falar das questões CESP. Eu acho que eu vou falar com o pessoal da científica pra gente parar um instante para discutir um pouco do gabarito de certo e errado do CESP, né? Tem alguns macetezinhos, tem alguém que nunca... As pessoas que nunca fizeram certo ou errado, é importante saber como é que funciona isso na prática. Porque se você for desavisado, você pode se prejudicar, assim, se for marcando tudo, por exemplo, pode perder pontos preciosos, tá? A gente fala isso no final. A teoria de colisões em fase gasosa prevê que haverá reação se as moléculas dos reagentes colidirem com a determinada orientação e com energia cinética inferior à energia de ativação. Errado. Um aumento de temperatura não influencia, será, a cinética das reações, com isso não altera a energia de ativação. Falso, tá? A temperatura altera sim. A teoria do complexo ativado diz que uma reação ocorre quando as moléculas reagentes adquirirem energia suficiente para formar o complexo ativado e ultrapassar a barreira de energia de ativação. Verdadeiríssimo, letra D. Tá bom? Próxima questão. CESP também, tá? O ozônio, gás presente na estratosfera terrestre, é responsável pela proteção da Terra contra os raios ultravioleta, converte-se em oxigênio, conforme a reação global. Então você tem lá o ozônio, e aí transforma em oxigênio, e aí você tem um mecanismo, no qual uma proposta de mecanismo para essa reação é: você tem um ozônio, que vai liberar oxigênio, o oxigênio O2 molécula e o oxigênio elementar. Esse oxigênio elementar reagindo com o ozônio, formando duas moléculas de oxigênio. Né? Questão um pouco confusa, né? Porque é molécula de oxigênio e tem o elemento oxigênio, mas enfim, vocês entenderam, vocês estão vendo aí, vamos resolver a questão. A reação da etapa 2 do mecanismo proposto ocorrerá se a energia potencial do complexo ativado for menor do que a dos reagentes. Falso. Falso. Não ocorrerá se será a reação da etapa proposta ocorrerá se a energia potencial do complexo ativado for menor que a dos reagentes? Não, lembra lá daquele gráfico. O
complexo ativado, ó, tá no topo. O complexo ativado tem que ser maior do que o dos reagentes, tá? Aqui é Ca, complexo ativado. Aqui tem o reagente, aqui tem um produto. Só pelo meu gráfico mal feito aqui, vocês já estão percebendo que ela é endotérmica, né? Delta H aqui é positivo, mas enfim, questão errada, tá? Errada. Próxima questão. Se a taxa de produção de oxigênio for igual a 3 mol vezes 10 a menos 5 e a taxa de consumo do ozônio será igual a menos 2 vezes 10 a menos 5. Cadê quem me perguntou aqui, rapaz? Foi o Otávio. Otávio, aí entra a sua pergunta aqui, exatamente agora. Perceba que a questão ela deu a velocidade, ela não deu a velocidade, deu a velocidade de uma e ela quer saber a velocidade da outra. Não tem nenhum dado experimental, eu não tenho tempo, eu não tenho absolutamente nenhuma outra informação. Agora sim é importante você utilizar o coeficiente estequiométrico, tá? Ou você utiliza, numa regra de 3 simples você consegue achar essa resposta, ou utilizar, né, o coeficiente V sobre o coeficiente estequiométrico. Aí sim, nesse caso é importante, tá? Vamos ver? Eu tenho, se a taxa de produção do oxigênio for de 3 vezes 10 a menos 5 mol por segundo, a taxa de consumo de ozônio será menos 2 vezes 10 a menos 5. Agora sim, Otávio, né? Otávio, respondendo a pergunta de Otávio de questão anterior. Eu tenho aqui 3 mol de oxigênio, né? Por uma regra de 3, você consegue também 3 mols por... Eita. Três mol. Cadê a caneta? 3 mol. 3 mol. 3 vezes 10 a menos 5 mol por segundo. Será 2 vezes 10 a menos 5 mol. Será? Qual é o coeficiente dele? 2. Então, se você fizer a regra de 3, você também vai achar, né? Quer dizer, na verdade fiz o contrário, né? Estava atrás disso daqui. Deixa eu botar de marcar texto. Então, se você fizer uma regra de 3 simples, você vai achar que é 2 vezes 10 a menos 5 mol. Ou, caso queira também, que na prova a gente tem que fazer o que é o mais prático, né? Então, se eu consigo resolver por regra de 3, resolvo por regra de 3. Mas se você quiser também aqui fazer velocidade média, é igual ao delta, né, que é a concentração, sobre delta T, igual ao coeficiente. Só que aqui você não tem o delta T, mas você tem o coeficiente estequiométrico. E o tempo deve ter sido o mesmo para os dois, né? De A, e você fizer o delta concentração de B, e delta T. Como o tempo for o mesmo, né? Então se anula. Então, nesse caso, você vai utilizar assim, o coeficiente estequiométrico, tá? Então, respondendo aquela sua pergunta lá anterior, perceba que, viu como é bacana fazer a questão, né? Porque você pega o macete, ela já deu todos os dados experimentais, a concentração e o tempo, e não fez nenhum paralelo, nenhuma relação com outra espécie química. Era aquela ali e acabou. Aqui não, nessa questão, ela já está querendo saber a velocidade comparando as duas, e aí é importante você ter noção do coeficiente estequiométrico, porque a velocidade média a velocidade será igual através ajustando o coeficiente estequiométrico. Então essa questão aí, a letra, ela é correta. Não tem letra aqui, é correto ou errado.
Próxima questão. A lei de velocidade de reação, que ocorre em muitas etapas, é determinada pela reação global. E no caso da degradação do ozônio, ela é igual a, olha só, ele vai dar a concentração inicial e está afirmando que os coeficientes estequiométricos é dado, ou a ordem de reação é dada pelos coeficientes estequiométricos, em que V representa a velocidade, K a constante, e a concentração de ozônio e de oxigênio, e as concentrações em quantidade de matéria de oxigênio e oxigênio corresponde a, respectivamente. Falso, né? Falso porque você não pode determinar a ordem de reação só pelo coeficiente estequiométrico, né? Tem dados empíricos e aí vocês já viram 2 ou 3 questões falando disso. Então a ordem de reação é através de dados empíricos, ok? Não caiam na sedução de querer marcar que a lei de velocidade é determinada pelos coeficientes estequiométricos. Nesse caso aí tem que haver um experimento, tá? Para poder determinar. E a última questão dessa trilogia aí, né? Dessa questão do ozônio, para mim essa é a pior. Perceba, né, que é graveto que derruba a panela, né? Essa questão para mim é a pior de todas e eu vou explicar por quê. A espécie, né, o oxigênio, que está elementar, é o catalisador da reação. Gente, que questão sorrateira. Porque a pessoa vai olhar assim as etapas e vai olhar o oxigênio. Tem um oxigênio aqui, no produto, tem um oxigênio no reagente. E aí ele diz, ué, não foi consumido. Eu tenho o ozônio como reagente e eu tenho o oxigênio como produto. Logo, ela é um catalisador. O professor disse que se não for consumido é catalisador, mas cuidado, tá? O oxigênio nesse caso, ele é um intermediário da reação. Tanto é que quando a gente representa um catalisador, seja uma enzima, seja um metal, o catalisador ele fica representado na equação química em cima da seta. Já observaram isso? Ele fica em cima da seta. E ali não, ele está reagindo, ali é um intermediário, tá? Então cuidado, perceba que a questão parece inofensiva, mas, né, você marcar uma questão dessa, aí, além de você errar, você ainda vai tirar o ponto da que você acertou. Então cuidado demais com isso, ok? E a próxima questão, a última, catalisadores são substâncias utilizadas para aumentar a energia de ativação de uma reação química. É errado, ela não é utilizada para aumentar, ela é utilizada para reduzir. Para reduzir, então ela é errada. A propósito, deixa eu ver se eu marquei errada na outra também. Opa, não coloquei que é errado, deixa eu botar o gabarito dela. Errada, questão errada. Não é o catalisador, e outra sobre catalisador e também está errada. Tá bom? Com isso, eu encerro a aula, tá? Encerro a aula aqui. E agradeço de novo a presença de cada um de vocês, da Lívia, do Ives. Ives Antônio, meu aluno também. Aí, Ives, tudo bom? Do Otávio, do Wanderson, de todos, né? Guerreiros e guerreiras que ficaram aqui até agora estudando. Vocês são vitoriosos. Ah, eu vou falar do gabarito do CESP, do certo e errado. É o seguinte. Questão do certo e errado, você tem que marcar quando tiver certeza. Tá com dúvida? Não marque. Porque, vamos lá, eu fiz de 100 questões, eu fiz as 100, resolvi marcar as 100. Resolvi marcar as 100 e eu errei 15. Então, se eu marquei 100 e errei 15, daí eu vou perder quantos pontos? Eu vou perder, além dos 15, os 15 que eu errei ainda vai tirar um ponto do que eu acertei. Então, no total, minha pontuação vai ficar 30. 30, né? Ou, 30, perdão. Vou perder 30, 100 menos 30, 70. Então minha pontuação geral será 70 pontos.
Agora, uma pessoa que marca 90 questões e errou 5, ela vai ter um total de 80 pontos. Né? Então ela fez 90, errou. Isso é só uma suposição, né? Que eu acho difícil também. A pessoa mandou muito bem. Mas marcou 90 e errou 5, então o total dela vai ser 80. Então, questões assim do CESP não é de quem faz mais, é de quem erra menos. Se tá na dúvida, se for aquela dúvida crucial, não marca, gente, não marca. Tem outro detalhe, aí até um tema de outra aula, é que se vocês perceberem a razão, o gabarito de todas as provas do CESP, a razão é 3/2. Como assim? 3 certas e 2 erradas. Ou 3 erradas e 2 certas. Eu geralmente, em um bloco de 5 questões, pode perceber, de 5 em 5 questões, é essa proporção. Os 20%, 10% vai ser 4 erradas e 4 certas, 4 erradas e 1 certa, ou 4 certas e 1 errada. E eu nunca vi, até então, eu nunca vi 5 certas seguidas e 5 erradas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da agonia, se você tiver tempo, acabou de fazer a prova e poder analisar isso, né? Se você tiver certeza do que você marcou, isso pode lhe ajudar a uma questão ali, outra a colar. Vamos lá, eu tenho 3 questões certas. São 5 questões iniciais. Eu tenho 3 questões certas e 2 eu estou na dúvida. Terminei minha prova, eu tenho certeza, né? Geralmente começa com português. Eu tenho certeza que aquelas 3 estão certas. E essas 2 aqui, bom, aí eu me permito a chutar as 2 erradas, porque não vai ter, essas 2 não podem estar certas, né? 3 certas, vou ter 5 certas seguidas. Então aí vale a pena arriscar um chute. Agora, é sempre que você vai conseguir isso? Não. Primeiro você tem que ter certeza. Tem situações que você não vai poder fazer nada. Tipo, tiver 2 certas e 2 erradas. E a quinta eu não sei. Irmão, irmã, deixa essa quinta pra lá. Se não sabe, é melhor do que marcar e perder. Tá? Então, essas e outras estratégias são úteis para a gente responder esse tipo de prova da CESP. Porque muita gente desavisada vai fazer essa prova e aí sai marcando tudo. Ah, é certo, é errado, e vai marcando, não é bem assim. Porque aí depois fica choramingando. Ah, eu acertei 70 questões, é tão injusto acertar 70 e porque eu errei 30, minha nota fica 10, né? Fica 10. Gente, essa CESP é tão absurda essa prova que tem gente que sai devendo ponto, né? Vai sair devendo, tá devendo ponto pra banca. Então cuidado com esse tipo de prova. E, Otávio, o negócio é ter certeza. Eu também acho, Otávio. O negócio é ter certeza. É a pior dificuldade. É ter certeza. Mas tem aquelas questões, a questão de se cair cinética química, você vai ter certeza. E aí vai ajudar você a marcar melhor. Não tenho dúvida. Tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite. Bons estudos. E qualquer coisa estamos aí para ajudar. Meu Instagram é @Leonardo_Heisenberg. Ou então você vai no canal aqui da Científica, vai no Instagram da Científica, me procura. Teve dificuldade, dúvidas nessa aula, pode me procurar no Instagram, sou uma pessoa acessível. Não garanto responder de imediato, mas eu vou responder, tá bom? Então, uma boa noite e um bom ritmo de estudo, foco, fé e café, que tudo vai dar certo. Tchau, tchau e até a próxima.